Na segunda-feira passada, nós tivemos a oportunidade de começar a degustar o Hafetz Haim no livro Nidhei Israel. O nome do livro se chama Nidhei Israel. E lá o tema foi: qual foi o principal desafio do judeu na diáspora? E ele falou assimilação. Hoje ele vai falar, e tentei sintetizar do livro Shemirat HaLashon, é um outro livro dele, sobre o poder da fala e um combate às fofocas e calúnias do nosso meio. Para começar, importante que vocês saibam que primeiro isso precisa funcionar. Primeira coisa, vai funcionar. A Torá, antes de citar o próprio Hafetz Haim, a Torá já diz, no livro Vaikra, capítulo 19, versículo 16, não andarás com mexericos entre o teu povo. Eu peguei a tradução que está já consagrada no livro que vocês têm na frente, a Bíblia, verde, e, quer dizer, a fofocagem já está condenada pela Torá. Lo telech rachid be'amecha. Não pode. Temos que combater isso. Isso não é desejo divino de fazer fofocas, comentários desnecessários, completamente nulos, sem nenhuma utilidade, senão prejudicar, humilhar, fazer comentários que podem atingir pessoas, instituições, etc. Então, a Torá já, no livro Vaikra, já nos alertou sobre isso. Em outro lugar, na Torá ainda, no Shemot capítulo 23, versículo 7, Pasuk Zain, afasta-te da palavra mentirosa. Midvar sheket tirhak. Se afasta. Sai, mentira, manitzari sheket. Não é verdade? Se afasta disso. A Torá falou isso. Midvar sheket tirhak. Mais ainda, uma fala mais contundente da própria Torá, no livro de Dvarim, capítulo 27, versículo 24, Arur, maldito, aquele que fere ao seu companheiro em segredo, Basete, escondido, Maquetreu, Basete, sem ele saber. Vou falar uns negócios que vai ver só, vai acabar, ele sai da concorrência. Lotov. O que falar e o que não falar. A Torá condenou com veemência aquele que fere o seu companheiro em segredo. De maneira que, quando o rabino, o nosso mestre, vai falar sobre o tema de hoje, ele, e olha que eu fiz só 3 citações da Torá, tem mais. Acreditem, tem muito mais. Eu apenas selecionei 3 que eu achei que seria importante para dar uma introdução de que não foi o rabino Hafetz Haim que começou com o tema. A Torá já solenizou no Monte Sinai a proibição da calúnia, da maledicência, da fofocagem, de querer ferir o companheiro por detrás. Tudo isso a Torá já solenizou e eternizou o valor. Então, o que o rabino fez? O rabino, que a gente vai ver, o que ele vai fazer aqui é pedagogicamente vai falar, olha, deixa eu te dar algumas orientações, como é que você pode melhorar a sua fala, como você pode combater o mau uso da linguagem, etc, etc, etc.
pedagogicamente e educacionalmente ele vai falar como está a comunidade atualmente, primeira metade do século XX. E aí, de novo, vamos perguntar, será que na primeira metade do século XXI nós estamos melhores? Ele é um grande mestre, e vocês vão sentir como ele vai organizando esse pensamento, mas já, ponto de partida está aqui. Eu segui ainda na busca de duas fontes mais. Na própria Bíblia hebraica que vocês têm, o rei Davi já dizia: Mi aish hafetz chaim. Quem é o homem que ama a vida? Oev yamim lirot tov, que deseja longos dias para aproveitá-la em felicidade. Quem é? Quem é esse homem? Aquele que guarda do mal a sua língua e cujos lábios não pronunciam falsidades. Salmos capítulo 34, versículo 14. O rei Davi, de novo, ele faz um reforço. Quem é o homem que ama a vida e deseja longos dias para aproveitá-la em felicidade? Quem não quer isso? Quem não quer longevidade? Embora hoje longevidade está associado a fitness, que pode ter relação, ninguém está contra. A longevidade pode estar associada à nutrição ou nutrólogos, nada contra, pode acrescentar na cesta, mas não dá para deixar de falar que judaicamente a longevidade e a felicidade tem a ver com o uso qualitativo da fala. Viverá mais aquele que faz o bom uso da fala. Interessante que esse termo ama a vida é o nome do livro, um dos livros do próprio autor. Ele chamou o livro de Hafetz Haim, ama a vida. Hafetz Haim é amar a vida. E ele acabou sendo conhecido pelo nome do seu livro. Que interessante isso, né? Tamanha a explosão que o livro fez na literatura judaica. Qual é o nome dele? Hafetz Haim. Não, isso não é o nome dele. Isso é o nome do livro dele. Pois é, mas ele e o livro se confundem numa identidade só. E o rei Salomão, que a gente já estudou aqui também, já ensinava: quem vigia sua boca e sua língua, preserva sua alma de problemas. A associação que o rei Salomão faz, o mais sábio de todos os homens, que a qualidade da fala afeta diretamente o seu lado espiritual. Diante dessas introduções, já dá para entender por que o rabino se dedicou ao tema. Olha, gente, veja, fontes na Torá, fontes na Bíblia, Salmo, Mishlei, Provérbio, Rei Davi, Rei Salomão, o que vocês querem mais? Então, ele foi, como um bom educador, como um bom mestre, a falar sobre isso nas suas obras. E aí tem as primeiras reflexões. Segundo os livros profundos, cada mitzvah positiva corresponde a um órgão. E cada mitzvah negativa corresponde a uma veia. Totalizando 613. Cada órgão e veia corresponde a uma faceta da nossa alma, comprometendo a eternidade espiritual se não houver teshuvá.
no caso das fofocas e calúnias, comprometem dois sentidos que dão essência ao homem: a fala e a audição. Aquele que gosta de falar dos outros não perde uma audição para levar nova mercadoria para a comunidade. É o vendedor. Sempre tem coisa para falar. E o pessoal gosta dessa gente, hein? Esse cara sempre é indo, está dentro. Mas esse cara é um dinamite. Ele está dinamitando o povo. Engraçado isso. Já na época do Hafetz Haim, Karaim é um cara que explode a comunidade. Nós gostamos de pessoas que estão por dentro de tudo, que tem mercadoria, é o camelô da fofoca. O cara tem tudo. Você quer o quê? O barbeador? Eu tenho. Aqui, eu tiro do bolso. O que você quer? Não, eu quero um iPad, também tenho. Espera aí um minutinho. Eu tenho de tudo, eu falo de todo mundo, de todos, eu tenho cada notícia. O cara perdeu 2 milhões, o cara quebrou, o cara esse, aquela menina largou o cara. Ih, você não sabe daquela história. Ai não, eu vou ligar para quem? Eu vou ligar para fulana. Por quê? Porque ela sempre tem coisa para contar. Então, estamos aí. Dois sentidos que dão essência ao homem. Eu tive uma oportunidade, há alguns anos, de estudar o tratamento que a lei judaica, eu não vou me estender nisso, sobre o surdo e o mudo. E eu fui uma vez numa escola para entender, enfim, como eles trabalhavam, essas pessoas, e verdadeiramente como incluí-los na sociedade, como eles terem vida digna, enfim, toda uma estrutura de hesed para lidar com pessoas que são surdas e mudas. Diz o Rabino Hafetz Haim, o que nós estamos fazendo? Estamos afetando a nossa fala, nós estamos afetando a nossa audição, a ponto que espiritualmente nós somos surdos e mudos, porque não ouvimos o que devemos ouvir e nem falamos do que deveríamos falar. Essa é a associação espiritual que nós temos. Então, cada mitzvah está associado com um órgão, com uma parte do corpo. E a alma recebe o reflexo disso. Quando vamos chegar na alma falante e na alma auditiva, o receio é que estejamos num grau de surdos e mudos. O que você falou durante a semana? Aí ele fala, falei a beça. Aliás, a conta hoje já não é tão cara, né? Porque a iniciativa privada criou facilidades para vender mercadoria imprestável. Tudo é barato, quase custo zero. Você liga no WhatsApp, custo zero, FaceTime. Está mais fácil fazer fofoca hoje. Está baratíssimo. Mas o pessoal adora, gasta o maior tempo com isso. E aí, o Rabino Hafetz Haim fazendo uma projeção, falou, escuta uma coisa, me fala uma coisa. O que você falou essa semana? Aí ele falou, falei desses. Isso não é fala. Você não falou. Você fez Tehillim essa semana? Você rezou para Deus? Você falou uma palavra bonita de uma pessoa que estava passando por dificuldade, levantou o astral dele? Você falou bonito com a tua esposa? Você falou para ela, olha, teu cabelo está bonito, hein? Parabéns.
Fala bonito, levanta as pessoas. Não, ele só faz fofoca. Sabe o que aconteceu com aquele? Então, isso é considerado mudo. E surdo, o que ele ouviu? Então, é disso que o Hafez Haim está chamando a nossa atenção para refletir. A tarefa é árdua, porque trabalhar a qualidade da fala não é fácil. Gostou do meu desenho? Gostaram? Olha aqui. Sabe o que é isso? Eu procurei na internet um desenho que pudesse reproduzir o que passamos dia após dia na interpretação do Talmud. O Talmud diz assim: Le'olam ergiz adam yetzer hatov al yetzer hara. Diariamente o homem tem que fazer com que o instinto positivo dele vença o instinto negativo. É como se eu tivesse nessa figura. Bonitinho, né? Você sabe quem é esse? É o Yetzer Hara, obrigado. Tá bonitinho ele, né? E o Yetzer Hatov? Mas você vê que o olhinho dele já tá para cá já. E o Yetzer Hatov falando, é para cá! Pois é. Diariamente, nós temos uma força que nos leva a fazer o bem e uma força que diz assim: ô rapaz, para quê? Relaxa. Você vai mudar o mundo? É o vermelhinho lá. Por exemplo, vou dar um exemplo. Amanhã, de acordo com a tradição Sfaradi, temos Selichot. 6:30. Uau! Aí chega às 6:30 da manhã, põe o despertador para quando? 20 para as 6, 5:30, tá escuro ainda. Tá escuro. Aí você abre o olho, tipo Moshe Dayan, o antigo. Né? Você faz tipo Moshe Dayan, dá uma olhada assim na janela, tá escuro. Vai ver que o meu despertador está acelerado. Esse cara é louco, deve ser 1 da manhã. Entendeu? E o cara tocou. Não tem nenhuma luzinha. Aí, quem é que está falando isso? O vermelhinho lá. O vermelhinho. Tá frio, cara. Tá escuro. O teu despertador tá com defeito. Fica aí mais um pouquinho. Tá quentinho a cama, hein? Esse edredom teu é gostoso, hein? Tá bom. Hoje você tem uma reunião importante. Se você levantar cedo, vai que na reunião você não vai ir bem. Fica aí, recupera bem as energias para a reunião. Que horas é a reunião? 11h40. Isso. Vocês já estão entendendo. Aí o outro fala, ao contrário, isso é uma tradição milenar. Nossos bisavós levantavam. Vamos, levanta. E ele já muito mais caído para o outro, né? Ele dá um berro, levanta! Ele não levanta. Ele fica... Isso num assunto, né, de Selichot. Agora imagine vocês, Masechet Brachot, Daf Vav, página 6, né? Eu só usei um desenho para a gente ver que constantemente, diariamente isso passa conosco. Agora imagina na hora de falar. Na hora de falar, o nosso Yetzer Hara que está lá, ele diz assim: você vai aplicar o que você está aprendendo nesse curso? Você está maluco? Na sociedade só vive quem se expressa bem. Quem não se comunica, você vai ficar de fora. Se você não trouxer mercadoria, o grupo te põe para fora. Traz logo alguma coisa. Você não está acrescentando nada.
Aí ele fala, meu Deus, eu acho que é verdade, hein? Eu estou vendo aqui que para ser aceito na sociedade, eu tenho que começar a trazer mercadoria. Aí vai o outro lado e diz, escuta, a Torá já falou que não pode, rapaz. Mas como é que eu vou ficar melhor na sociedade? Atendendo a Torá ou atendendo aqui? Ó, olha só! Vai, seu bobo, atende aqui, rapaz. Tu quer ficar dentro do grupo ou tu quer ficar com o rabino lá, estudando o Hafetz Haim? Pronto. Foi instalado um dilema. O dilema passa cada 3 minutos tem dilema. Na fala, eu acho que cada minuto tem dilema. Na audição, gente, vocês não fazem ideia. Por isso o rabino escreveu o que escreveu. Pois não. Esse alimento e Yetzer-Hara, perguntar quem ganha. Aí a resposta é aquele que você mais alimenta. Sim. Como é definir quem vai, como alimentar um, como alimentar um? É só atender. Quando? O Yetzer-Hara, às vezes, é mais forte. Não, ele é mais forte em nada. Você está dando sopinha para ele. E ele só queria uma sopinha. Tu já levou um churrasco? Você já deu para ele uma macarronada? Assim. Bom, mas não, a gente tem que parar. Falar para ele, meu amigo, chega! Bah, esse é o homem. O ser humano é esse. Eu não tenho como mexer na criação. Então a gente tem que alimentar o lado positivo, não o lado negativo. Sim. No fundo a gente sabe. E por que que... A gente sabe para que lado tem que ir. Então a gente tem que só alimentar o lado que tem que ir. Senão a gente vai perder. Tem que alimentar. Esse aqui é o Rashi. Esse aqui é o Hafetz Haim. Hafetz Haim usa o comentário do Rashi para dizer sobre o poder da fala. E ele diz o seguinte: a Torá relata na criação do homem, e o homem tornou-se alma viva. Bereshit, capítulo 2, passo 7. E Rashi questiona, qual seria a diferença da alma humana dos demais seres? Ele responde, a fala. A capacidade que o homem tem de falar coloca ele no nível superior dos demais seres. Os demais seres têm uma forma de se comunicar, mas nenhuma delas chega perto da capacidade que o homem tem de expressar seus sentimentos, suas ideias. Nenhum. Porque nós temos uma alma que possibilita essa fala. E eu acrescento aqui a título de reflexão em cima desse poder da fala que o Hafetz Haim faz aqui usando o comentário do Rashi, e peço para que vocês reflitam. Como o mundo foi criado? Com a fala. Faça a luz. Seja os luzeiros do céu. Que divide a água de baixo com a água de cima. Deus está falando e criando o mundo. Deus fala e cria o mundo. Deus fala e cria o mundo. E entrega para nós a fala. Que poder nós temos com a fala. Deus criou um mundo com a fala. E nós estamos destruindo ele com a fala. Destruímos casamentos, destruímos empregos, destruímos autoestima, destruímos projetos sociais, projetos de aproximação à religião, com a fala. Deus criou com a fala
E o homem tende a destruir com a fala. Ah, como é que o Hafetz Haim não ia escrever uma obra? Como não? Como não ia escrever? E para refletir, como a Torá foi entregue? Com a fala de novo. Como é que se chama os 10 mandamentos em hebraico? A série está? Dibrot. Dibur. Falas. A tradução está errada. Vocês já sabem que eu sou crítico da tradução. Mandamento. Não está escrito mandamento? Está escrito a série Dibrot. Tudo de bom que nós temos no mundo foi com a fala. Você, homem, tudo de bom que você faz é com a sua fala? I don't know. Cada um que faça o seu balancete. Uma mitzvah que você faz é uma atitude. Sim, mas agora estamos focando nas mitzvot da fala. Gente, passar ali na guarita, falar bom dia ou boa noite, essa é uma fala que vai ser computada e tirará de nós o ser mudo espiritual. Uma pessoa nova aparece. Boa noite. Você é novo aqui, né? Um prazer, me chamo tal. Como é o seu nome? Ah, está chamando lá. Essa é uma fala boa. A fala do vermelhinho. Fala do vermelhinho. Quem é aquele cara esquisito aí que está... Nunca vi ele aqui, é? Você já viu ela alguma vez? Não. Estranha ela, né? Ela entra aí, não fala com ninguém, coitado, não conhece? Vai lá e fala com a pessoa. Quer dizer, as falas estão à sua disposição para construir mundo ou destruir. As falas estão aí, foram reveladas para entregar a Torá. E a gente entrega o quê? Mercadoria. Mercadoria entregamos. Mercadoria. Segundo o Talmud de Jerusalém, PA capítulo 1, a maior de todas as mitzvot é o estudo da Torá. Falamos isso na aula passada, inclusive. O estudo da Torá. E em contrapartida, o maior de todos os pecados é a fofoca e a calúnia. O que tem em comum nos dois? A fala. Porque você estuda com a fala. Judaicamente, o estudo é quando você pronuncia, tá? Leitura silenciosa não é considerado pelo judaísmo estudo. Aliás, em vários congressos com neurolinguísticos, né, nós falávamos, né, da sabedoria judaica, que só o aprendizado que foi retirado e verbalizado pelo aluno é que ganha mais chance de ser absorvido na sua real compreensão. Portanto, judaicamente falando, deixar alunos passivos em uma aula significa que eles atingem o grau de entendimento muito reduzido. É preciso ativá-los para que eles aprendam. Eu sempre falo da diferença da biblioteca da USP e a biblioteca numa yeshiva. A biblioteca de uma yeshiva é barulhenta, porque todo mundo fala. Na biblioteca da USP você é divertido se você abrir uma boca. Você tem um livro... Eu andei nos dois mundos. Eu posso falar para vocês tranquilo. Não dá para comparar. Respeitei todas as regras da USP. Mas se vocês perguntarem para mim, fala a verdade. Não porque eu sou rabino, porque eu também sou lá outra coisa lá na USP. Mas se vocês perguntarem para mim, olha, onde você tem mais sabor? Sabor de saber na yeshiva. Não dá para comparar. E as pessoas têm medo. Eu falo para uma pessoa, você vai mandar seu filho para yeshiva, parece que eu usei indevidamente a minha fala.
Ele não sabe o que é saboroso, ele não tem nem ideia. É saboroso. Olha, gente, a pessoa se apaixona por livros, não por games. Menino de Shivá se apaixona por livros, não por games. Eles jogam games também, tá? Não pensa que o pessoal é ET, extraterreno. Joga bola, faz tudo normal. Mas eles são apaixonados por livros. A fala do estudo da Torá penetrou neles. Mas temos o contrapartida, a fofoca, a calúnia. Então, segundo o Hafetz Haim, se Talmud Torah Keneged Kulam, em PA, no tratado de PA, que o estudo da Torá é o maior de todas as mitzvot, que aliás as pessoas precisam saber disso. Você pergunta qual é o maior mitzvah do judaísmo? Jejuar em Yom Kippur. Não é estudar a Torá. Está falando sério? Tô. Estudar a Torá é o maior de todos. Maior de todos. Pô, é muito simples. Porque se ele não estudar, o jejum em alguma geração vai acabar. Pesquisas do comportamento dos Estados Unidos, da comunidade judaica de lá, apontam hoje 60% apenas da comunidade jejua. 40% dos judeus americanos já não jejuam em Yom Kippur. 40%. Sabe por quê? Porque não estudam. Sem estudo não se garante absolutamente nada. Não adianta inventar roda. Não adianta inventar roda. Sabe o que é 60% só? Triste. PA é um tratado que é o início do Talmud, porque o Talmud nunca ele restringe o tema só ao título da obra, mas PA é deixar os cantos da terra para os necessitados, que não tinham terra, eles precisavam comer. Então o dono da terra deixava um movimento sem terra entrar de boa. Isso não era considerado invasão, entendeu? Eles entravam, pegavam os cantinhos, já está tudo programado pela Torá. Você acha que o PT vai ouvir o Rabino? Não vai ouvir, né? Não é isso que eles fazem, isso não é movimento sem terra, né? Mas estou falando sério, tem que ter sensibilidade para lidar com a desigualdade. As pessoas não é todo mundo que tem território. Então como é que eles iam viver? Então a Torá previa já porções dos cantos da terra para essas pessoas necessitadas. Então eles entravam com autorização do dono para pegar. Que bonitinho era. Isso se chama PA. E o Talmud não fica só nesse assunto, chegou no assunto da maior mitzvah do judaísmo, que é o estudo da Torá, e o Hafetz Haim aproveitou e falou, em contrapartida, o maior pecado é a calúnia e a fofoca, que une os dois, a fala. Cantos. Isso. Cada mitzvah constrói uma luz espiritual importante, mas muitas delas precisam de instrumento físico. Por exemplo, mezuzá precisa do pergaminho, da caixinha, botar na porta. Talit, você precisa do manto. Tefilim precisa do couro, a caixinha. Sucá, você precisa construir a sucá. Shofar, você precisa do chifre, enfim, shofar. Lulav, você precisa das espécies. Mas o estudo da Torá, você precisa só falar a Torá. 2 pessoas sentando, falando sobre Torá, suficiente. É falando. Por outro lado, a Lashon Hará também é assim, é só com a fala, viu? Não precisa de muito instrumento, não. Se bem que agora a gente está cheio de instrumentos, né?
FaceTime e tal, tá tudo fácil, né? Como eu falei. Mas mesmo assim, pode ter duas pessoas aqui fofocando, destruindo o mundo. E do outro lado, duas pessoas estudando Torá, construindo o mundo. É isso. Tem um termo no hebraico que se chama midah keneged midah. É espelhar, é o espelho. Se você desenvolve virtudes, Deus olha para você e desenvolve virtudes divinas para com você. Porque você desenvolveu virtudes para com o próximo. Mas se você desenvolve vícios, então Deus também é um espelho. É um espelho. Há uma retroalimentação. Isso se chama midah keneged midah. Olha o que ele fala. Se o comportamento de um homem é repleto de virtude ou vício, Deus concede respostas de acordo com a livre escolha. Por exemplo, todo aquele que perdoa o colega, Deus o perdoa. Muito simples. Por quê? Porque ele faz o reforço da virtude dele. Você é uma pessoa que sabe perdoar, então eu vou perdoar você também. Todo aquele que é rígido com um colega, então Deus será com ele. De acordo com o Talmud, essa foi a razão que Jerusalém foi destruída. Havia muita rigidez. Muita rigidez. As pessoas não eram, como se diz? Flexíveis. Maleáveis. Fácil de esquecer. Uma pessoa fez uma coisa não muito agradável para você. O que? Releve. Deixa para lá. Caminhe. Não. Eu não vou abrir mão. Ah, é? Tá bom. Espelho. Aí Deus vai falar, não, também não vou abrir mão. Olha, a gente está agora, véspera de Rosh Hashanah, Yom Kippur. Quem somos nós para ficar falando o que Deus vai reagir ou não vai reagir? Senão a literatura judaica é que me dá força para falar isso. Esse é um exercício pedagógico. Esse é um exercício educacional. Ora, se é uma tradição milenar que Deus espelha o meu comportamento, então eu vou tentar fazer cada vez mais coisas boas. Óbvio. É um espelho. Entendeu? Eu vou olhar no espelho, então eu vou me pentear. Ou eu vou fazer careta na frente do espelho. Não, porque, afinal de contas, eu não quero tomar um susto de mim mesmo. Então eu quero fazer, já que é para espelhar, eu quero sair bem na foto. A foto da conduta é o que Deus observa de nós 24 horas do dia. Eu não acho, eu vivo nela, eu estou ótimo. Muitas vezes fala de muito. É? O senhor fala muitas vezes, eu não acho muito isso. Mas veja bem, o limite da lei não é rigidez. O limite da lei não é rigidez. É educação. O limite da lei não é rigidez. Mas eu vou continuar. Mas isso é... Veja, imagina, o médico me dá uma receita. Aí eu chego, ele é muito rígido. Me deu 4 remédios. Um eu tenho que tomar 3 vezes ao dia, outro no espaço de 1 hora, outro assim, depois da comida, antes da comida, está baixando lá. Não, vou fazer 50% disso, ele é muito rígido. Eu falo assim para o médico. Ele é rígido? Não, ele não é rígido. Ele está
traçando um plano de ação que vai me beneficiar, ponto. O judaísmo, quando te propõe uma reta, ele não é rígido, ele coloca os limites da lei, os limites da lei. Não negociar os limites da lei é apenas uma forma de dizer, escuta, essa é a estrada, não dá para ir metade daqui, depois vou para lá, no final você não vai chegar aonde você precisa chegar. Então, se eu tenho uma receita, eu faço a receita. É um plano de ação, plano de atuação, plano de atitude. Isso não é rigidez, isso é limite da lei. Ora, se eu tenho leis sociais, leis de trânsito, é rígido? Não, são leis para possibilitar a convivência sadia no meio de tantas pessoas que moram num espaço, né, social. Se não tiver lei, não vai ter como organizar isso. Então eu não acho o judeu, já que você usou o termo ortodoxia, o judeu ortodoxo, ele nada mais é que um judeu observante dos valores. Ponto. E isso não quer dizer rigidez, em absoluto. Queria dizer em absoluto. Ele é uma pessoa regrada, uma pessoa disciplinada. Tentamos ser, né? Pois não. Se pegasse o Hillel e o Shammai, os dois eram judeus extremamente rígidos, né? Era o Shammai. Os dois são considerados judeus exemplares. Pois é, mas aí você foi na metodologia do Shammai, ele é rígido. A metodologia do Shammai. Por exemplo, estou tentando trazer um exemplo, mas o exemplo que é mais fácil é quando vem um romano querer se converter. Esse é o exemplo clássico da metodologia. Os dois faziam Shabat, os dois comiam kasher, os dois estudavam Torá. As leis, não havia diferença entre Shammai e Hillel. O que havia? A metodologia da aplicação. Então, por exemplo, o romano bateu a porta. Rabino, quero me converter. E eu quero ser sumo sacerdote. Faz pedido com exigência. Né? Olha a metodologia. Olha a metodologia aqui. Você faz pedido com exigência. Meu amigo, se você quer se converter sem exigência, passe bem. Além do mais, sacerdócio é de pai para filho. Como é que um romano vai ser? Ele pode ser judeu, vai ser Cohen, você não tem como ser Cohen. Tchá! Mandou ele para fora. O Shammai. Aí foi para o Hillel, que é o que o Dr. Paulo está sugerindo para incrementar a reflexão do grupo. Aí ele foi lá. Aí chegou no Hillel, o mesmo romano. Qual o nome dele? Espartagus. Bonito, hein? Tirei esse do baú. Aí o Espartagus foi lá falar com o Hillel. Escuta, quero me converter. Seja bem-vindo. Romano Espartagus quer se converter. Mas tem mais uma coisa, viu, Rabino? Quero ser sumo sacerdote, vem pra cachar. Entra. Aí vocês vão falar, o que é isso? Reformista? Não, é metodologia. Os alunos logo foram perguntar para o meu mestre, mas Macará, romano vai virar Cohen? Deixa, ele está falando isso agora. Ele vai estudar. Ele vai perceber que não faz sentido o que ele está perguntando, o que ele está pedindo.
É metodologia. Você acha que o Hillel ia permitir o Romano virar Cohen? Nunca. A metodologia do Hillel abraça, eu vou te dizer a lei e você vai entender. Shammai não tem conversa. Eu não vou perder meu tempo com esses absurdos. Agora, cada um que vem aqui. Eu vou fazer só um exercício, mas sem provocação, tá? Que às vezes eu sinto que a classe gosta quando eu solto, né? Você fica, né? Mas imagina, nós estamos com uma febre no Brasil, uma febre de cristãos novos no Brasil. Segundo os dados que me mandaram na minha casa, nós devemos ter cerca de 350 mil. Agora imagina, se 350 mil fossem na porta do Bet Shammai, como o Dr. Paulo sugere, 350 mil vai falar com o Shammai. O que o Shammai ia fazer? Falei, 350 mil. Vocês ficaram... Não, que nós somos descendentes lá do Brasil Império e tal. Brasil Império. Lá, Dom Pedro I, chegamos junto com as caravanas do não sei o que, da capitania hereditária, e não sei o que. Aí o Shammai vai olhar para ele e fala, escuta, escreve, eu já vou falar do outro, é óbvio, né? Aí ele fala, escuta, escreve um livro de história, se vocês quiserem e tal, mas conversando, vocês estão... Vai todo mundo. Que intolerância. Não é intolerância, é metodologia. Ele não quer papo com esse assunto, porque ele acha que aqui não vai dar. Aí vai o Hillel. Pois não. Não, porque, veja bem, então. Interessante. Olha. Tá bom? Vamos, por favor. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma experiência, vamos fazer aulas, cursos, vamos estudar. As leis do Shabat são essas, as leis do casamento são essas, as leis da... Isso, bevacachá, caché, então... Se a turma seguir, Bruchim Abaim. Se a turma começa a falar, para. Não, tu tem que aceitar como eu sou já, para aí. Aí já temos um problema. O limite é a lei. A metodologia é de cada rabino. Gente, tem rabino, da forma como ele vai transmitir, é a alma dele, não tem. Mas a lei não pode mudar, não tem como. Shabat é Shabat. Para mim, por Rabino Ilovitch, por Rabino Val, por Rabino Weitman, por Rabino Dishi, não quer saber se é Sfaradish, que é Nazi, se o chapéu é para cá, o chapéu é para lá. O chapéu cada um compra, um na Oscar Freire, outro compra no Brás, cada um. Mas isso não é isso o assunto. O assunto é as leis. As leis estão batendo? Kasher é igual ali. Sim. Shabat, sim. Não quer saber se é Bnei Akiva, se a kippá é bordadinha, minha kippá é preta, se a kippá... A lei é lei, Shabat é Shabat, Kasher é Kasher. Tá ok. Então muda a metodologia. Só. Mas se o cara chega aqui e não tem origem judaica, ele tem que se converter para ser aceito. Mas se o cara já mostra que ele tem origem, ele vai ser aceito. Não vai ter que fazer conversão. Você está falando de que caso? Uma pessoa ou você está falando dessa provocação que eu fiz? Desses 600 mil, eu sabia que ele queria. O Mr. Ruziel quer botar mais pincho, como se fala, né? Vamos botar, hein? Não, a carne no churrasco ali. Ali? Não, sob o ponto de vista prático, né? Não, de verdade. Tem um filme, quem quiser ver, Estrela do Sertão.
Isso, a Anitta Novinsky. Muito bem. Não, é Estrela do Sertão. Eu apareço no filme, por isso que eu sei qual é o filme. Se você mandar a Estrela Brilha, eu vou falar, eu não brilhei lá e não fui para esse. Então deve ser outro filme. A minha divergência com respeito à doutora é que ela é historiadora e no campo da história eu me curvo, mas no campo do judaísmo não tenho nada que buscar com a doutora Novinsky. E essa diferença tem que ficar clara logo, porque senão fica uma confusão. Com relação à origem judaica dessas pessoas, não se discute. Não, a origem. Agora, se eles são ou não, é alárquico, é lei, não é história. A história não pode determinar procedimentos que não competem a ela. Porque o ser judeu tem uma configuração alárquica. Eu não posso um menino que tem uma história de pai, mãe, avô judeu, a menina, pai, mãe, tudo judia, quer fazer um casamento comigo e não vai ser assim. Eu vou exigir deles a ketubá do menino, dos pais do menino, eu vou exigir a ketubá dos pais da menina, eu vou fazer um novo produto de ketubá, documento gera documento, não é assim? Mas eles não têm documento. Mas não tem nem podiam ter, né? 400 anos atrás. Portanto, eles não podem ser considerados judeus. Se traz o documento para o senhor, você não vai saber se é verdadeiro. Pois é, portanto, eles precisam passar por um processo de conversão. Eles não são considerados imediatamente judeus. É só isso. E isso está trazendo um problema. Porque se o Hillel ou o Shammai fala para o romano, o limite é a lei. Aqui não se tem mais respeito para o limite da lei. Não é respeito. Não é questão de respeito. O vermelhinho, 880, senão vai embora ou perder tempo. Não. Os rabinos não é vermelhinho e branco. Não. Estou falando dos rabinos. Estou falando do capetinha. E o outro é o bonzinho. Não, você não quer estudar, estuda. Depois que ele estudou, vai ver como ele não nasceu de mais judeu. Estou de acordo. Até aí, está juntando o pessoal. Estou de acordo. Demora mais tempo, mas está juntando o pessoal. Estou de acordo. O outro que é nervosinho, está afastando o pessoal. Estou de acordo. Porém, eu tive já experiência com eles. Eles querem ser reconhecidos já, imediato. Pois é. Mas tá bom. Vamos supor que seja imediato. Quando vocês queiram que seja imediato, faça uma prova com eles. Eles, obviamente, não vão passar nessa prova. Então, eles não podem ser imediatos. Há meio. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Se a gente quer trazer, em vez de assimilar e perder, tem que ter um conhecimento. Veja bem. A gente não quer trazer. Quem quer se aproximar, eles que trazem. Agora, a gente tem que receber. Até aí estamos de acordo. A gente cria um plano, e esse plano não é aceito, e cria-se alternativas, aí... Pois é, mas é isso. Sem exagero. Não tem por que exagero, é o limite da lei. Não tem exagero. Todo mundo acha que é exagerado quando pisa no calo dele. Mas eu não tenho culpa, é a lei. A lei é a lei, irmão. Mas dependendo do lugar, fica ela uma maravilha, que deu o doutor Romero aqui falar que a Dilma era a Santa Madalena. E o outro acha que ela era a Senhora. Nem a mesma lei. Nem a mesma. Mas dependendo de quem ganha e de quem não ganha, a lei se ajeita, né? Se amolda. A lei judaica é um pouco diferente. A lei judaica é um pouco diferente. Sim. Eu vi hoje no Times lá em Israel, tinha uma tribo de judeus que vão para Israel, de Ugaita. Eu tinha ouvido falar, hoje lá no artigo falando assim, de origem judaica, sem erros, etc. Tem para além do retorno de Israel, que ela aceita como judeus. Então, na comunidade, a pessoa vai
fala com o rabino, etc, estuda, tal. E se ela é considerada judeu para aquela comunidade, onde ela se educou, então vai ser aceito em Israel. Existe uma diferença também com o rabinato, um considera judeu, outro... Deixa eu te falar uma coisa. A diáspora traz esses problemas. São problemas de tribunais, não vamos resolvê-los aqui na sala de aula. Bom, para terminar, o mestre cita o Zohar. Num determinado momento, o rabino diz o seguinte: segundo os livros profundos, quando há fofocas e calunas no seio de Israel, grandes adversidades serão alcançadas contra o nosso povo. Zohar, Parashá Pekudê, página 264. Assim disse Rabi Shimon Bar Yochai, que é, pela tradição, o autor do Zohar. Todo Deus perdoa, pois ama seus filhos. Vou repetir. Tudo Deus perdoa, pois ama seus filhos. Mas quando se trata de fofocas e maledicência, o povo será advertido com força. Da onde ele tirou isso, Já vou falar. Pera. Tá amarrado. Tudo está amarrado. Nenhum pensamento judaico nasce por geração espontânea. Nada. O que está nascendo por geração espontânea é o reformismo. Isso é geração espontânea. Espontaneamente, de repente, vira-se... No mundo judaico, nada tem geração espontânea. Tudo tem tradição. O livro cita já algo que existia. E nós vamos já chegar aqui. E aí eu fiz um parêntese, chamando a atenção, como pai para filho. Veja, mesmo quando é advertido com força, não deixa de ser de pai para filho. Portanto, permito fazer a seguinte reflexão. Observação minha. Será que educamos nossos filhos com essa seriedade quanto ao uso da fala? Será que quando eu vejo um filho meu ou uma filha minha falando de alguém, falo, que é isso? Será que nós agimos na ação educacional cortando a maledicência, cortando a fofocagem dentro do nosso lar? Porque se o nosso lar, nós não vamos fazer isso, vão aprender que isso não é correto aonde? Na rua? Na televisão? Na internet? No programa eleitoral? Que é um campeão de maledicência? Como lidar com isso? Se Deus perdoa tudo, a gente está no dia do perdão se aproximando, tudo, mas a maledicência e a fofocagem, só depois de uma adversidade contundente, mas de pai para filho, mas... Então, eu tenho que rever a minha atuação dentro do lar. Não vou deixar de responder, seu Samuel. Você já vai ver. Conclusão, o nome do Hafetz Haim é o nome de um dos seus livros. O próprio autor ficou conhecido como o título de sua obra. Remete à eternidade da vida, tá? Porque aquele texto do rei Davi, dos Salmos, tem até musiquinha também.
Hafetz Chaim. Ohev Yamim Lirotov. Hafetz Chaim ama a vida. Lirotov. Ohev Yamim Lirotov. Ama a vida e quer ver coisas boas, felicidade. Pleonasmo. Deseja a vida, ama a vida, longevidade, felicidade, quanta coisa, a mesma coisa. Hafetz Chaim é a eternidade da vida. Já o termo Ohev Yamim ama a vida, os anos aqui, no mundo físico. Então, segundo o Hafetz Chaim, na conclusão da obra Shmirat HaLashon, para o nosso mestre, tanto o mundo vindouro como a felicidade nesse mundo depende da qualidade do uso da fala. Quer dizer, a fala que nós estamos produzindo nos anos de vida serão fundamentais para a minha felicidade aqui e na eternidade da alma. Daí o peso da fala. Diz ele, resgatando o Zohar. Em minha opinião, a profecia descrita na Torá, não viu iniquidade em Jacó e não viu transgressão em Israel. O Eterno, seu Deus, está com ele. Quando? Quando há paz na comunidade, provoca uma forte defesa celestial. Mas se há lachonará, mas se há maledicência, fofoca, Deus se afasta, a Shekhinah se afasta, tornando o nosso povo vulnerável para as adversidades. E aí, a pergunta é, de onde ele tirou isso? Aonde ele tirou isso? Muito simples. No episódio Moshe. Lá no Moshe Rabbeinu, prestem bem atenção, Moshe Rabbeinu estava no palácio, saiu do palácio e foi ver os seus irmãos. Num dia viu um soldado egípcio batendo num judeu. Ele fez a intervenção. No dia seguinte, os dois judeus estavam brigando. E, por incrível que pareça, o que estava apanhando, agora estava batendo. E ele foi lá e interveio. Aí ele virou e falou, o que você faz daqui? Quem te colocou sobre nós? O rei parou, ficou sabendo que Moshe Rabbeinu teria sumido com o soldado egípcio, através de quem? Daquele próprio judeu que estava apanhando. A fofoca dele levou a uma adversidade. Moshe Rabbeinu teve que fugir, aumentou-se a carga do trabalho e a título de quê? Fofocagem. Aliás, eu já disse há 2, 3 anos atrás, antes do julgamento do Lula, eu não tenho nada com isso, que eu não sou a favor da delação premiada, não sou a favor. O Talmud, o direito talmúdico condena a delação. É moser? Isso mesmo, em hebraico chama moser. A gente aceita também no Yiddish, tá bom? Isso aqui é só uma metodologia, entendeu? Só há uma possibilidade para aceitar delação no Talmud: sequestro. Quando tem um sequestro, aí o risco de vida está lá, e para salvar a vida vale qualquer negócio, até fazer delação. Eles não tinham político desse jeito naquela época. Hoje o Brasil está sequestrado. E eu, quando me manifestei sobre delação, eu não quero saber
se é lula, se é leopardo, se é tubarão, se é... Não tem, eu não tenho... esse negócio não me diz respeito. Porque se aí você faz a lei de acordo com a pessoa? Não pode ser assim. A pergunta é, se você tem como provar os crimes, muito bem, você não tem que usar a delação, meu amigo, está inválido. Está inválido. Porque o cara seleciona o que quer falar... O criminoso vira agora colaborador, ele ganha prêmio por isso. Eu nunca vi um negócio. Um criminoso paga mais, outro criminoso paga menos. Quem arbitra isso? E companhia, não é só ele não. É todos eles lá. A metodologia da delação dá os olhos do Talmud só para sequestro. Só para sequestro. Só para sequestro porque tem o perigo de morte. Acho que estão fazendo aqui no Brasil, não é perigo de morte de um sequestrado. É perigo de morte de uma nação inteira. Não, mas você está defendendo a delação? Não estou defendendo. Mas para poder, o Brasil desde que foi descoberto até... Não, mas veja bem. Os ricos faziam o que queriam, eles sabiam do negócio, não tem como chegar neles. Para chegar neles, alguém de dentro tem que mostrar o caminho. Eu sei. A pergunta é, por dinheiro, o Talmud não se curva a dinheiro. Eu sei que há corrupção. Eu sei que tem roubalheira. Mas os caminhos para chegar aos assaltos que foram feitos, ou você chega através de provas, ou... Meu amigo, trabalhe melhor na investigação. A delação, de novo, é Talmud isso. Só é permitido eu pegar um criminoso que abre um pouco o jogo para mim quando eu vou salvar a vida de alguém. Quando é sequestro. Só. Então, tudo bem, eu não vou mudar o poder judiciário do Brasil. Se espelhou na Itália, se espelhou não sei aonde. Ok, Israel tem esse debate. A lei de Israel usa a delação e o tribunal rabínico condena a delação. Então, só no caso de sequestro. Né? Aí sim, tem um soldado sequestrado, tem uma pessoa sequestrada. Aí vem um cara e fala, olha, você vai me liberar? Você vai liberar minha família? Aí começam os acordos para salvar uma pessoa, fazemos qualquer negócio. Agora, para recuperar R$1 trilhão, e o juiz já falaram, bom, se já recuperou R$1 trilhão, então eu quero o meu reajuste, né, de 26%. Pois é. Então, veja, gente, isso foi uma maior demonstração que o Talmud tinha razão. O Talmud tinha razão. Mas, e o que aconteceu? Bom, não tem problema. Então, é o último slide. Então, o Moisés, segundo o texto, foi atingido por uma fofoca do povo. O texto fala imediatamente depois do episódio que Faraó triplicou as amarguras do trabalho. Não pode ser interpretado como realmente o fato mais positivo para provocar o povo de Israel, o êxodo e os 10 mandamentos. O quê? Esse fato de ter sido conhecido. O fato fez com que Moshe Rabbeinu e todo o povo de Israel chegasse a ter os 10 mandamentos. Porque o fato foi conhecido e forçou, deu início ao nosso êxodo e aos requerimentos da Torá. Eu entendi a lógica da pergunta. Isso não tem relação com o que o Zohar fala. Não, tem, claro que tem. Porque o Zohar tira daqui. Não é o que coloco. Não, mas veja, presta atenção. Eu faço crer que Deus pode tirar a gente da diáspora por caminhos mais fáceis e não gostaria de verdade que o povo passasse por caminhos difíceis. Eu poderia falar sobre outras adversidades do século XX que levou o Estado de Israel. Eu preferiria que não fosse por aqueles caminhos. Então, esse caminho aí,
Deus preferiria que fosse outro. Esse só foi da forma que foi, com amargura, com maror, por causa da fofocagem. Não Então, esse caluniador, fofocador, tinha mais poder que o povo inteiro. É. O absurdo, não. Não. Pode acompanhar a leitura da Torá, que a qualidade da fala do nosso povo não é nada positivo ao longo dos 40 anos do deserto. É só ler. O poder destrutivo da fala, mas eu estou falando toda a história de adversidade está relacionada com a péssima qualidade da fala. E a ponto que, vejamos, os 12 espiões foram para Israel, voltaram, com a fala, destruíram 12. O povo entraram na histeria, aumentou mais ainda a fala destrutiva. Korah, eu posso citar uma, eu poderia, mas ele cita tudo isso no livro dele. Korah, o que ele fez? Destruiu. Ele coloca o Moshe na qualidade olha, ele aplica aqui um nepotismo. Essa fala destrutiva, o que levou a gente? A um desgaste, a diversidade, terra se abre, o que poderia ser um terremoto, né? Podia ser um terremoto, aconteceu em plena jornada. As adversidades estão relacionadas com a fala, ponto. Então, o Zohar, ele não vai, por geração espontânea, trazer uma informação. Ele traz uma informação da tradição, e o próprio Rabi Shimon Bar Yochai, que está no Zohar, é o mesmo Rabi Shimon Bar Yochai que está no Talmud. É o mesmo personagem. Cuja opinião não é aceita em 90% dos casos do Talmud. Quem falou? O Shimon Bar Yochai no Talmud. Quem falou? Ele. A opinião dele não é aceita. É, sim. Ele tem, a maioria das opiniões Não. dele não são aceitas. Não, Samuel, são aceitas e mais ainda. A mais de todas é que ele fala que o pai perdoa tudo. Deus perdoa tudo, menos a fofocagem, que ele perdoa, mas com uma diversidade como pai e filho, e a diversidade. E por isso que nós devemos pensar sempre, se nós estamos atuando no nosso meio, no nosso seio, na nossa família, na nossa casa, com pulso firme, não a fofoca, não a maledicência, cuidar da qualidade da fala, que no próximo encontro nós vamos falar, né, da capacidade do silêncio, né, que hoje em dia, né, a comunicação vibra com aquele que sabe se comunicar, mas o Hafetz Haim vai falar sobre a maestria do homem que sabe ficar calado, né? Que sabe ficar calado na hora que precisa ficar calado. Não falar, não reagir. Cuidar mais da fala, né? Produzir falas interessantes para o meio. Produzir falas interessantes para o colega, para a família, para a comunidade, para a sociedade. Acho isso extremamente interessante, dando sequência. Mas fala, John. Eu queria saber o seguinte, então, pode-se pensar que o Holocausto aconteceu por causa da parte de fala? Não, eu não quero agora. O tema Holocausto por si só é uma das adversidades mais complexas que não vem ao caso. Não vem ao caso. Gente, agradeço imensamente a atenção de todos e vamos aguardar, Be'ezrat Hashem, a próxima aula. Na próxima segunda-feira, nós não vamos ter a aula, nós vamos ter aqui uma palestra de um colega nosso, Luiz Sherman, que vai falar sobre economia, né? Como ele é um profissional do Banco Itaú Unibanco. E
ele extremamente competente na área dele, ele vai vir aqui na segunda-feira falar sobre como está se traçando a economia para 2019. Muito obrigado pela atenção. Continuem na boa.